Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, Honda Minami, Rio Branco Grill. Conheça o Honda ZR-V. Uma obra de arte ou uma obra da engenharia? Faça o test drive e descubra. No coração de Santa Maria, você encontra o lugar perfeito para suas refeições, Rio Branco Grill. Com um ambiente amplo e acolhedor, nosso restaurante oferece um buffet por quilo que vai encantar você. São inúmeras opções de pratos quentes, saladas fresquinhas, peixes suculentos e grelhados feitos na hora. Tudo preparado com ingredientes de alta qualidade para garantir a melhor experiência. E para adoçar seu dia, nossas sobremesas são um verdadeiro espetáculo. Uma variedade deliciosa que agrada a todos os gostos. Além disso, o Rio Branco Grill é o lugar ideal para seus eventos especiais, festas de formatura, aniversários e muito mais. Venha celebrar com a gente em um ambiente espaçoso e confortável. Rio Branco Grill, no coração de Santa Maria, almoço de segunda a domingo. Sabor, variedade e um espaço perfeito para todas as ocasiões. Esperamos por você, na Avenida Rio Branco, 880, Centro, Santa Maria. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, hipertensão arterial pulmonar. Você já ouviu falar? Você conhece? Até então é uma doença rara. Fique conosco para te entender tudo sobre este assunto, que hoje nós temos uma convidada especial, Suzana Vogt, mãe do Samuel, e ela vem trazer alguns assuntos e debater esse assunto muito importante para a sociedade. Suzane, seja bem-vinda, conte para nós toda essa trajetória. Mãe do Samuel, tu está incansavelmente lutando sobre isso, isso apresentou na tua vida, na vida da família de vocês há um pouco mais de um ano, né? Nos conte como começou essa situação. Bom, Fábio, primeiramente, muito obrigada pelo espaço cedido a nós. O Samuel, ele foi diagnosticado em 2023 com hipertensão arterial pulmonar. Essa é uma doença grave, uma doença progressiva que afeta as artérias pulmonares. E o Samuel começou a ter desmaios. Ele começou a desmaiar, assim, aleatoriamente, né? Estava levantando da cama, desmaiava. Brincando numa pracinha, desmaiava. Ele não tinha problema respiratório, asma, essas coisas antes? Assim, Fábio, o Samuel ele foi sempre uma criança que teve sintomas de bronquite, bronquiolite, pneumonia. Sim. Só que esse já era um indício da doença, pois a hipertensão pulmonar ela causa falta de ar, ela causa cansaço, tosse excessiva, causa a fadiga muito extrema, né? Só que, infelizmente, a hipertensão pulmonar, por ela ser uma doença rara, ela não é uma doença reconhecida. Sim. Então, ela é tratada por outras doenças mais comuns, né? E o Samuel, a gente, como ele teve esses desmaios, nós levamos ele para o pronto atendimento. E nos prontos atendimentos, ele foi diagnosticado com hiperglicemia. Nossa. Então, a gente achando que não era normal ele ter os episódios de desmaio, né? Levamos ele ao posto de saúde, aonde a doutora Estela Prodebon, né, atendeu o Samuel com todo amor e carinho. Fez a ausculta do coração do Samuel e ali mesmo ela já notou que tinha alguma alteração. Sim. Fizemos os exames que ela pediu, tivemos que fazer todos os exames particular, porque a gente não poderia esperar ele via SUS, porque a gente precisava saber o que estava acontecendo com o Samuel. Então, 3 dias depois, nós conseguimos o diagnóstico da hipertensão arterial pulmonar, sem saber o que era essa doença. Foi uma corrida contra o tempo, para a gente conseguir levar o Samuca para um centro de referência, que fica em Porto Alegre, né?
Foi uma luta árdua, foi uma luta assim incansável, porque a hipertensão pulmonar, ela é uma doença muito progressiva, ela é uma doença muito cruel, né? E é assim, de uma hora para outra ela debilita o paciente. Então ela tem que ser tratada, ela tem que ser diagnosticada o quanto antes, Sim. né? E a gente vem através desta luta toda, né, da hipertensão pulmonar, porque às vezes o paciente ele tem a doença, mas ele não sabe. Não tem o conhecimento do diagnóstico ainda. Isso. Aqui em Santa Maria, tu é uma das primeiras a levantar essa bandeira, a lutar por essa causa, e a gente já tem conhecimento de outras famílias que estão passando por isso, né? Hoje, como é que está o tratamento, como é que se faz o tratamento, e esse centro de referência só tem em Porto Alegre, como é que vocês estão sendo assistidos? Assim, Fábio, nós conseguimos ir para esse centro de referência em Porto Alegre, né, através de lutas, digamos assim, foi realmente uma luta. E o tratamento do Samuel é todo feito lá, é todo feito por lá, é os médicos de lá que fazem o acompanhamento do Samuel. Claro que a gente tem acompanhamento do Samuel aqui em Santa Maria, no hospital universitário, né? Mas o centro de referência para essa doença é Porto Alegre, porque é toda uma equipe, é pneumologista, é cardiologista, e inclusive pessoal da equipe de transplante pulmonar, porque o Samuel ele já se encontra em fila de transplante por conta da doença ela ter sido diagnosticada tardiamente, né? Já está mais avançada. Isso, já estava com o coraçãozinho debilitado, né? Já estava com aumento excessivo do coração. Então, essa doença ela precisa ser tratada. O tratamento da hipertensão pulmonar, ela tem pelo SUS. O SUS ele te oferece o tratamento. É um tratamento de alto custo, com medicações que variam em torno de R$600 por 30 dias, né? Tá. R$600, R$1.900, R$12.000, né? Então, digamos assim, o Samuel, ele faz o uso de uma medicação que uma caixa da medicação que dá para 7 dias é R$1.900. Nossa. Então, o custo É muito alto. Então, fica inviável para a gente familiar manter o tratamento do Samuel, manter viagens, que a gente tem que estar fazendo viagens para Porto Alegre, né? E mais exames de alto custo ainda, que a gente precisa, assim, mensalmente, praticamente, né? A gente viu nas redes sociais que tu lutando e correndo atrás de todo esse aparato que ele precisa, né? Principalmente oxigênio, o aparelho que você colocaste para fazer uma rifa, para conseguir. Isso tudo é muito caro, e é um produto que ele precisa 24 horas por dia, né? Sim. Ele não vive sem. Como é que tu conseguiu e como é que tu pode auxiliar as outras pessoas? Qual é o passo a passo, aonde que elas têm que ir para conseguir e como que funciona? Bom, o oxigênio do Samuel, em termos de tratamento domiciliar, né, quem fez o pedido foi o próprio hospital. Tá. Lá em Porto Alegre, eles fizeram o pedido via Estado. Por quê? Santa Maria ela não tem uma gestão plena em saúde. Não então, tem. O tratamento tem que ser via Estado, tá? O Estado nos liberou um concentrador de oxigênio ligado à luz, liberou um cilindro de oxigênio de emergência, né? Só que o cilindro de transporte somente via judicial. Então, assim que o paciente ele recebe a notícia que ele vai ter que usar oxigênio, que ele vai precisar de oxigênio para sair, ele tem que ir para o Ministério Público para fazer o pedido via judicial, contratar um advogado e entrar na luta judicial, né? Além de todo o transtorno da doença, ainda a briga com o Estado para conseguir todo o tratamento, né? Todo o tratamento. E aí, em questão do oxigênio portátil, que é o aparelho que a gente fez uma vaquinha, a gente fez uma rifa para fazer a aquisição do aparelho. Esse aparelho também a gente tentou entrar via judicial e, infelizmente, por 2, 3 vezes ele foi indeferido pelo juiz, como sendo uma comodidade e não uma necessidade, e também, né, que iria causar danos irreversíveis aos cofres públicos do Estado. Imagina. Então, é R$20.000 um aparelho.
Infelizmente, é um rombo que a gente vai causar ali pelo juiz, né? E estamos na visão luta. do juiz, né? Imagina a vida de uma criança, de uma pessoa em si, até um adulto, necessitando, e ele colocar para esse lado que seria uma comodidade, né? Que não seria uma necessidade. Isso. Inviável isso. E graças às pessoas, né, de bom coração, graças a associações que nos ajudaram também, Sim. né, a gente conseguiu adquirir o aparelho para o Samuel. Só que tem um porém. Esse aparelho, ele é muito bom. Só que ele, para nós, quando a gente sai, a gente vai para os lugares, a gente precisa de uma tomada para ligar o aparelho. E geralmente nos lugares não tem tomada. Então, para ti ir no mercado, tu tem que levar minutinhos. É tudo ligeiro, corrido, e tu tá, entre aspas, livre, mas não tá livre, porque tu depende de uma Sim. tomada, tu tá sempre dependendo da assistência ali para te estar respirando, né? Sim, então daí geralmente a gente deixa a recarga do cilindro de transporte para o Samuel, para quando a gente vai em lugares que a gente não encontra uma tomada, ou quando ele tem que ficar muito tempo fora do domicílio, né? Sim. Então, a gente leva o cilindro de transporte. Mas, Fábio, em questão do tratamento, a gente está com uma situação mais séria. Hoje está com um apelo, né, Suzy, para a situação, ela vem se agravando, e hoje vocês estão enfrentando mais um problema. Conta para nós qual é a próxima etapa desse problema agora. Bom, Fábio, a situação é que nossos pacientes de todo o Rio Grande do Sul de hipertensão arterial pulmonar estão sem suas medicações. Medicações essas de alto custo, medicações essas que são suporte de vida para os pacientes. Sim. Eu digo suporte de vida porque o tratamento da hipertensão pulmonar, quando ele é interrompido, ele pode causar uma progressão muito grave da doença e levando o paciente, infelizmente, a óbito, né? E hoje, os nossos pacientes do Rio Grande do Sul não estão recebendo a medicação ambrisentina. Todos os pacientes. Tem pacientes que já estão há 4 meses, 3 meses, 2 meses sem as medicações. E já estão, assim, entrando em desespero por conta de ter uma progressão da doença, de saber que essa doença pode vir a debilitar, né, o paciente. Pacientes que têm histórias de vida muito linda, de superação, né, histórias assim de pacientes que, antes de descobrir que tinha hipertensão pulmonar, de começar um tratamento, não conseguiu descascar uma laranja. Imagina. Hoje o paciente, tomando a sua medicação, consegue fazer atividades básicas durante o dia a dia, né? E a gente está nessa situação. Essa medicação é o Estado que deve comprar e fornecer, né, com dinheiro da União. Sim. Só que, infelizmente, está acontecendo dessas medicações não chegarem aos nossos pacientes, a não chegarem nas farmácias de alto custo. Vocês chegaram a fazer pedidos, questionaram o Estado, questionaram a farmácia do Estado, qual foi a resposta deles? Então, Fábio, respostas a gente não teve. Nenhuma. Nós mandamos e-mail, ligamos para a ouvidoria, os pacientes todos se juntaram ali para saber o porquê que a medicação estava faltando. No entanto, que nós entramos em contato com a farmacêutica, porque provavelmente podia ser a farmacêutica que não tivesse com a sua fabricação regular, ou faltando matéria-prima, alguma coisa assim. Isso, mas não. A fabricação está regular, né? O centro de distribuição, a gente não conseguiu assim um contato mais, como é que eu vou dizer, mais direto, mais próximo deles. Isso, a gente não conseguiu, mas infelizmente essa medicação ela não está chegando e a gente precisa de apoio. O fabricante está fabricando. Sim, o Estado tem o convênio. Sim. Tem o convênio, Sim. não tá, porque teve um tempo atrás que eles iam fazer uma nova licitação para um novo convênio. Isso já foi resolvido? Parece que sim, Fábio. Pelo que a gente sabe, sim. Né? Porque, digamos assim, o Samuel hoje, a medicação dele está ali na farmácia do Estado. A gente já tirou uma negativa, tem uma caixinha no estoque. Tá. Então, o Samuel veio. Hoje nós estamos aqui em nome de todos os pacientes que não estão recebendo suas medicações. E, infelizmente, Fábio, o mês de setembro foi um mês muito cruel para nós.
né? Nós tivemos perdas de pacientes pela progressão da doença. Que bárbaro. E foi, assim, uma situação muito triste, muito dolorosa para nós. Eu, como mãe de paciente Sim. de hipertensão pulmonar, me dói, porque eu sei que amanhã a medicação pode vir a faltar para o Samuel. Sim. Né? Então, eu não posso deixar isso passar, eu não posso deixar de lutar, eu Claro. não posso deixar de vir aqui expor o que está acontecendo com os nossos pacientes. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio, a gente precisa de alguém, né, que entre nessa luta conosco pelas faltas das medicações, Sim. que é de suma importância. O paciente ele não tem condições de arcar com o custo do tratamento, que ao total do custo do tratamento ela pode chegar até 50 mil reais, 40 Imagina. mil reais. É inviável. Então fica aqui, né, o apelo aos órgãos competentes, às farmácias do estado, que deem um olhar, uma atenção especial para esse caso, para esses pacientes, para esse tipo de doença, que é uma doença rara, e que não é uma aspirina que, se eu não tomar hoje, não tem problema, né? É um remédio essencial que vai salvar vidas, né? Então, a gente deixa aqui, fica aqui o nosso apelo, e que as pessoas falem mais sobre isso, que as pessoas procurem saber sobre isso. Às vezes estão com uma asma, estão com uma falta de ar, e não têm o conhecimento. Então, hipertensão arterial pulmonar, ela existe, ela é grave, então precisa ser consultado, precisa ser falado para que as pessoas se tratem com antecedência, para que tenha um diagnóstico mais preciso e que tenha ali, eu não sei, Suzy, se isso já tem uma cura, como é que tá? Assim, a hipertensão arterial pulmonar, ela não tem cura. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. E o diagnóstico precoce da hipertensão arterial pulmonar, ele é essencial para que o paciente não chegue a uma fila de transplante pulmonar, para que o paciente não tenha uma insuficiência cardíaca, como o Samuel já tem, né? Para que o paciente ele consiga não ter uma progressão excessiva da doença. Essa doença, ela é uma doença assim que ela debilita muito, muito. E às vezes o paciente está com uma falta de ar e acha normal. E essa falta de ar não é. Ela precisa ser investigada. Chegue no médico, né? E fale para ele, olha, doutor, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mais cansado do que o normal. Sim. O meu coração está muito acelerado, eu estou com tosse faz muito tempo, a tosse é recorrente, né? Peça um ecocardiograma, ele pode ser essencial para o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Foi assim que a gente conseguiu o diagnóstico do Samuel. Um eletrocardiograma, ele pode ser um exame essencial para quê? Para que a gente veja a saúde do coração. O Samuel ele já tinha uma sobrecarga no ventrículo direito, que deu num eletrocardiograma. E o raio-x também. Sim. O raio-x, ele diagnosticou o Samuel com aumento excessivo do coração. Então, qualquer exame que a gente faça é um exame essencial para qualquer diagnóstico. Então, a gente não pode deixar passar. Tu não está bem de saúde, não deixa para depois. Sim. Para não chegar numa situação que não tenha mais solução, né, de resolver. Sim. E outra coisa, Fábio, que eu queria pedir independente seja paciente de hipertensão arterial pulmonar, seja paciente de fibrose cística, todos os pacientes que recebem suas medicações via farmácia do estado, via SUS, faltou a medicação, vamos lá, vamos lutar, vamos fazer um vídeo, vamos procurar as autoridades competentes, vamos procurar ajuda para saber o porquê que essa medicação não está chegando. A gente tem que começar a lutar, a gente tem que expor o problema para a gente poder ter a solução e ter quem lute para a gente ter a solução. A gente não pode minimizar o problema. Exatamente. Vendo por outro lado, né, Suzy, isso se é de direito, né, se tem pelo Estado, não precisava toda essa luta, né? Não precisaria a gente estar aqui hoje fazendo esse apelo, né, para que as autoridades façam o seu papel. Por quê? Porque a gente paga os impostos e o retorno tem que vir e dê direito das crianças e todas as pessoas que precisam. Mas quando as coisas não funcionam no trâmite legal ou correto, aonde que está o erro? O que está acontecendo? Por que a medicação não está chegando? Né? Então, é isso que a gente está cobrando.
Mas a gente também tem outra questão por trás das medicações. Uma questão mais séria também. Quando a gente vai fazer uma renovação de uma medicação, a gente precisa fazer certos exames, tá? Para te continuar recebendo a medicação. O Samuel é um exemplo do problema. Nós precisamos fazer a renovação da medicação dele, que é o sildenafila, que as pessoas conhecem mais como Viagra. É uma medicação que é também uma medicação de suporte dele. Então, essa medicação precisa ser feita um exame de acompanhamento retiniano. Só que a gente não acha profissionais em Santa Maria que façam esse exame em crianças de 7 anos. A gente não acha profissionais que façam esse exame em crianças com menos de 12 anos. Então, fica mais complicado. Por quê? Porque está num protocolo ali, né, no PCDT, que precisa fazer esse exame, mas aonde que eu vou conseguir fazer esse exame? Porto Alegre. Banco de Olhos. Isso. E aí complica mais, daí tem que mais as viagens, mais... No interior, nenhuma cidade tem. Nenhuma cidade tem. Aí o que acontece? Tem que ir para Porto Alegre, marca o exame particular, tu tem que ter mais ainda o transporte que tu vai ter que pagar, porque, infelizmente, quando tu vai para uma consulta particular, tu não consegue o transporte municipal. Sim. Né? Então, tu vai ter que pagar o transporte. O Samuel só pode viajar de ambulância, por conta do oxigênio. Sim. Então, tem o gasto de ambulância, tem o gasto do acompanhamento, que são 3 dias. 3 dias dá mais ou menos em torno de R$270. Só a consulta, R$500. E aí, tu fica pensando, tá, mas como que o SUS vai me exigir um exame que ele não me proporciona? Tem. Exatamente. Né? Então, esse é mais um problema que os pacientes da hipertensão pulmonar vêm enfrentando, né? E acho eu, né, que não é somente os pacientes da hipertensão pulmonar. Eu acho que a maioria dos pacientes que pegam medicações via SUS, né, nas farmácias de alto custo, eu acho que passam por esses problemas também, de exames que o SUS não fornece e ter que arcar com o custo. Aí vem a gente fazer vaquinha, vem fazer rifa para comprar medicação, para pagar exame, para custear todo um tratamento ao qual seria de direito do paciente, Sim. porque consta que o tratamento é fornecido via SUS. Complicado. Tem o protocolo, mas eles fornecem parcial, né? Isso. Não é completo. Suzy, agradeço então os esclarecimentos, né? Fica aqui o nosso apelo a todas as pessoas, tanto aos pacientes que cobrem os seus direitos e ao Estado, aos órgãos competentes que vejam aonde está o erro, qual é o problema, para que essa medicação chegue aos seus pacientes e que nós não percamos mais vidas, né, como a gente perdeu aí 4 pacientes no mês de setembro, né? Então, muito triste. E agradeço a tua presença aqui. Esperamos que tudo se resolva, que o Samuel consiga viver livre e poder ir na aula, poder brincar, né, Samuel? Sim, e poder viver uma vida normal aí, né? Para a família ter mais tranquilidade. Nós agradecemos o espaço, Fábio. Tu sabe que esse espaço é muito importante para nós, porque ele está nos dando voz. Ele está nos dando a oportunidade de levar adiante a nossa luta. E não é só pelo Samuel. A nossa luta é por todos os pacientes. Eu vou me emocionar. É por todos os pacientes. Porque nesse meio da hipertensão pulmonar, a gente arrumou tantos amigos, a gente tem tantos amigos, né? E a gente precisa lutar por eles. Sim. Eles precisam viver e eles merecem viver. E eles têm a história linda de superação, ao qual ela não pode ser, de hipótese nenhuma, retirada deles. Sim, exatamente. E tu, né, Suzy, é uma pessoa que está aí com essa fibra forte, lutando, e às vezes as pessoas elas se deparam com uma doença e elas perdem as forças, elas ficam sem chão e sem luz para onde procurar, para onde recorrer, né? Que tu não desista, que tu persista sempre nessa tua luta, nessa tua luz, que com certeza tu vai vencer e vai ajudar muita gente ainda. Muito obrigada, tá? Fábio. Obrigada.
Quero agradecer a tua presença para mais uma semana de programa aqui conosco, nos acompanhando. Quero agradecer aos nossos apoiadores culturais, Imobiliária Modelo, sempre aqui conosco, Minami Motors e o nosso restaurante Rio Branco Grill, lá na Rio Branco, na Avenida Rio Branco, né? Aonde tem os deliciosos sabores lá para todos os gostos, tá? Até semana que vem. Forte abraço. Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, Honda Minami, Rio Branco Grill. Conheça o Honda ZR-V. Uma obra de arte ou uma obra da engenharia? Faça o test drive e descubra. No coração de Santa Maria, você encontra o lugar perfeito para suas refeições, Rio Branco Grill. Com um ambiente amplo e acolhedor, nosso restaurante oferece um buffet por quilo que vai encantar você. São inúmeras opções de pratos quentes, saladas fresquinhas, peixes suculentos e grelhados feitos na hora. Tudo preparado com ingredientes de alta qualidade para garantir a melhor experiência. E para adoçar seu dia, nossas sobremesas são um verdadeiro espetáculo. Uma variedade deliciosa que agrada a todos os gostos. Além disso, o Rio Branco Grill é o lugar ideal para seus eventos especiais, festas de formatura, aniversários e muito mais. Venha celebrar com a gente em um ambiente espaçoso e confortável. Rio Branco Grill, no coração de Santa Maria, almoço de segunda a domingo. Sabor, variedade e um espaço perfeito para todas as ocasiões. Esperamos por você, na Avenida Rio Branco, 880, Centro, Santa Maria.